Seja bem-vindo ao canal de notícias do Botafogo. Aqui você fica por dentro de tudo que envolve o nosso glorioso. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe do que acontece com o time que move multidões. Agora, vamos ao que realmente interessa. A partida entre Botafogo e Corinthians, disputada no último sábado no estádio Newton Santos, trouxe uma série de polêmicas envolvendo a arbitragem e o uso do VAR. O Corinthians, que teve 2 pênaltis marcados a seu favor, foi derrotado por 2-1, mas o técnico Ramon Dias manifestou forte descontentamento ao final do jogo, reclamando da não marcação de um possível terceiro pênalti. Para Dias, a arbitragem deixou de usar o VAR adequadamente em um lance que, segundo ele, deveria ter sido revisado. Segundo Ramon Dias, o Corinthians foi prejudicado em um momento crucial da partida, quando a bola teria tocado no braço do jogador Savarino, do Botafogo, dentro da área. O treinador argentino criticou duramente o árbitro Anderson Daronco por não ter marcado a infração. É incrível perder um jogo em que tivemos 2 pênaltis a favor e ainda houve outro lance que poderia ter sido marcado, lamentou Dias, sugerindo que o VAR poderia ter corrigido o que ele considerou um erro claro. A situação se agrava pelo fato de que Ramon Dias foi expulso durante a partida por um incidente envolvendo um gandula. A tensão no campo refletiu a importância do jogo para ambas as equipes, com o Botafogo buscando manter a liderança do Campeonato Brasileiro e o Corinthians tentando subir na tabela. A frustração do técnico alvinegro corintiano se intensificou pela percepção de que a arbitragem teve papel determinante no resultado final, especialmente em uma competição onde cada ponto é decisivo. O uso do VAR, tecnologia implementada com o objetivo de minimizar erros de arbitragem, permanece como um dos temas mais controversos no futebol brasileiro. Desde sua introdução, o sistema tem sido amplamente debatido, tanto por jogadores quanto por técnicos, como é o caso de Ramon Dias, que expressou sua frustração após o jogo entre Corinthians e Botafogo. Para Dias, o problema não está na existência da ferramenta, mas sim na inconsistência de sua aplicação. O fato de que o árbitro tem a possibilidade de revisar lances cruciais, e mesmo assim deixa de fazê-lo, gera questionamentos sobre a eficácia e imparcialidade do sistema. A reclamação de Ramon Dias evidencia um sentimento recorrente entre os envolvidos no futebol, a sensação de que o VAR, em vez de resolver controvérsias, tem gerado novas questões. No caso específico citado pelo técnico, o lance de possível toque de mão dentro da área, que não foi revisado pelo VAR, pareceu ser decisivo para o resultado da partida. Segundo o treinador, a não utilização da tecnologia em momentos cruciais cria uma falta de equidade entre as equipes, especialmente quando, em outros jogos, lances similares resultaram em pênaltis após revisão de vídeo. Essa falta de uniformidade nas decisões não é uma novidade no futebol brasileiro. O VAR já foi alvo de críticas anteriores, não apenas por sua aplicação seletiva, mas também pela demora na tomada de decisões, que muitas vezes quebra o ritmo do jogo. A crítica de Dias é um reflexo de uma insatisfação mais ampla, onde a tecnologia, ao invés de simplificar, parece complicar ainda mais a interpretação das regras. A expectativa era que o VAR trouxesse uma clareza inédita às partidas, mas o que se vê, segundo muitos críticos, é que ele amplifica a subjetividade das decisões. Outro ponto levantado é a transparência no processo de decisão. Quando o VAR foi introduzido, muitos acreditaram que ele traria uma nova era de justiça ao futebol, com lances importantes sendo avaliados de maneira clara e objetiva. No entanto, a opacidade do processo de revisão, onde árbitros analisam lances sem que o público, jogadores ou técnicos possam entender o que está sendo discutido, contribui para a desconfiança. A comunicação limitada entre o árbitro de campo e o VAR também agrava a percepção de que o sistema não é aplicado de maneira uniforme. A crítica à falta de consistência nas decisões com o VAR transcende o jogo específico entre Corinthians e Botafogo e levanta uma questão mais ampla sobre a arbitragem no Brasil. Se a tecnologia está disponível, por que não usá-la de forma sistemática e coerente? A cada rodada do Campeonato Brasileiro, surgem novos exemplos de lances que não são revisados, enquanto outros são minuciosamente analisados. Essa irregularidade alimenta a polêmica em torno do uso do VAR e reforça a ideia de que, apesar de seu potencial, a tecnologia ainda está longe de ser plenamente eficaz.
O lance específico mencionado por Ramon Dias, em que a bola teria tocado no braço de Savarino, é interpretado de forma controversa. Nas imagens, a bola parece atingir o braço do jogador, mas seu braço estava colado ao corpo, o que muitas vezes não é considerado infração, de acordo com as regras atuais da FIFA. Esse tipo de lance gera discussões sobre a subjetividade nas decisões, mesmo com o auxílio da tecnologia, e sobre o quanto o VAR pode ou não ser decisivo em jogos tão disputados. Apesar das reclamações, o resultado final manteve o Botafogo firme na luta pelo título do Campeonato Brasileiro, enquanto o Corinthians segue buscando estabilidade na competição. As declarações de Ramon Dias, no entanto, servem como mais um capítulo na longa discussão sobre arbitragem no futebol, especialmente no que tange ao uso do VAR, que continua dividindo opiniões entre torcedores, jogadores e treinadores. Uma pausa rápida na notícia. Se você quer continuar recebendo as últimas informações sobre o Botafogo diretamente no seu YouTube, já deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda muito. Valeu! Agora, voltando às notícias. Nos últimos dias, uma notícia inesperada movimentou os bastidores do futebol brasileiro. Maurício, meia do Palmeiras e destaque da seleção olímpica, teria recebido contatos para defender o Botafogo. A informação pegou muitos de surpresa, principalmente pela ascensão meteórica do jovem jogador no clube paulista, onde tem se consolidado como uma peça importante no meio de campo. Mas, o que estaria motivando essa possível transferência? Maurício, aos 22 anos, tem mostrado uma maturidade impressionante em campo. Seu desempenho na seleção brasileira olímpica tem chamado a atenção não apenas dos torcedores, mas também de clubes do Brasil e do exterior. E, aparentemente, o Botafogo entrou na disputa para contar com esse talento. Fontes próximas ao jogador indicam que houve sim uma conversa inicial com representantes do clube carioca, mas a decisão ainda está longe de ser tomada. O jovem meia parece estar analisando todas as suas opções com bastante cuidado. O Botafogo está atravessando um momento de transformação significativa, impulsionado por investimentos robustos e pela ambição de consolidar sua posição entre os maiores clubes da América do Sul. Essa fase de reconstrução coincide com a expectativa de disputar a Copa Libertadores, uma competição de prestígio que exige um elenco forte e equilibrado. Dentro desse contexto, a busca por jogadores com experiência internacional torna-se estratégica, e Maurício, jogador promissor, surge como um alvo de grande interesse. A diretoria alvinegra enxerga nele um potencial de impacto, capaz de elevar o nível técnico da equipe e agregar valor ao projeto esportivo do clube. Maurício, com passagens por competições de alto nível, tem o perfil que o Botafogo busca, jovem, dinâmico e com experiência relevante, que pode ser um diferencial em uma competição tão exigente quanto a Libertadores. O clube carioca está atento às oportunidades no mercado, ciente de que é necessário investir em talentos que possam contribuir de imediato. O objetivo é formar um elenco que consiga competir não só em nível nacional, mas também continental. E a contratação de um atleta como Maurício pode ser um passo importante nessa direção. No entanto, a negociação com o Palmeiras tende a ser um processo complicado. O clube paulista, conhecido por sua forte estrutura e base de formação de jogadores, vê em Maurício uma peça fundamental para o futuro. Como uma das revelações do Palmeiras, ele já demonstrou seu valor e, por isso, o clube não estaria disposto a liberá-lo facilmente. Essa resistência é natural, especialmente considerando o investimento do Palmeiras em desenvolver jovens promissores que possam render frutos esportivos e financeiros no futuro. Além disso, o Palmeiras está em uma fase em que também almeja conquistas importantes, tanto no cenário nacional quanto internacional, e perder um jogador como Maurício poderia ser um revés para seus planos. A valorização de jovens talentos tem sido uma estratégia central do clube paulista, que colhe os frutos desse modelo com jogadores que se destacam não apenas no Brasil, mas também no exterior. Portanto, liberar Maurício para um rival direto na disputa pela Libertadores poderia ser visto como um movimento arriscado. O Botafogo, por sua vez, terá que buscar formas criativas para tentar viabilizar essa contratação, seja com uma proposta financeira robusta ou envolvendo outros jogadores na negociação.
A diretoria alvinegra precisará encontrar um ponto de equilíbrio que possa convencer o Palmeiras a liberar o jogador. A pressão pela montagem de um elenco competitivo é grande, e o Botafogo sabe que precisa agir rapidamente para concretizar reforços de peso antes do início da Libertadores. A possível contratação de Maurício pelo Botafogo reflete a ambição do clube em se estabelecer como uma potência do futebol sul-americano. Porém, essa negociação com o Palmeiras exigirá habilidade e paciência, já que o clube paulista não abrirá mão facilmente de um de seus jovens talentos. Caso o Botafogo consiga concretizar o negócio, será um importante passo rumo à montagem de um time capaz de disputar títulos importantes e, quem sabe, escrever um novo capítulo vitorioso na história do clube. Mas aí fica a pergunta: será que Maurício veria no Botafogo a oportunidade ideal para dar o próximo passo em sua carreira? Jogar em um time com uma torcida tão apaixonada, que está de volta à Libertadores e que tem um projeto de expansão ambicioso, pode ser um atrativo e tanto. O meia tem o perfil ideal para se destacar no meio de campo alvinegro, com sua visão de jogo refinada e habilidade para ditar o ritmo das partidas. E você, torcedor, o que acha? Seria uma boa ter Maurício vestindo a camisa gloriosa? Claro que a torcida do Botafogo já começa a sonhar com essa possibilidade. Com a janela de transferências ainda aberta, o suspense aumenta. Seria esse o grande reforço que o clube tanto busca para 2024? Não podemos esquecer que o Botafogo tem um histórico recente de contratações de impacto, e trazer Maurício seria mais um passo nessa direção. Mas, enquanto isso, ficamos na expectativa para saber se o jogador optará por aceitar o desafio de vestir a camisa do Glorioso. E aí, será que essa negociação vai para frente? Fique ligado aqui no nosso canal para não perder nenhum detalhe dessa possível reviravolta no mercado da bola. Não deixe de ativar o sininho para receber todas as atualizações em primeira mão. Vamos acompanhar de perto os próximos capítulos dessa história.